Seja muito bem-vindo ao Pode Tá, o podcast da teologia apologética brasileira. É claro que nós vamos trazer sempre alguém também de outras áreas para estar sendo entrevistado aqui, ok? Já faz o seguinte, se inscreve, este é o nosso primeiro vídeo. E como o Mion faz, chegamos! É isso aí, meu amigo. Hoje nós temos uma pessoa muito polêmica aqui no Pode Tá. Vai ser um prazer, eu sou o pastor Alexandre Farias. Eu também tenho um canal, o canal Influenciando Gerações. Ali eu trago vídeos teológicos apologéticos. Se você gosta de estudar a Bíblia, então vai lá também e se inscreve no Influenciando Gerações. Mas é o seguinte, se inscreve aqui também. Deixa seu like, comentário, vai ser bom ter a sua participação. Hoje eu estou aqui com um grande amigo e ele também vai trazer para você muitas informações. Quero fazer a apresentação antes de chamá-lo. Pastor João Flávio Martinez, ministro do Evangelho, pastor da Igreja Batista. Ele é professor de teologia apologética, fundador do Ministério Apologético, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, CACP, um dos maiores sites de apologéticas do Brasil. Graduou-se em História e Teologia, pós-graduou-se em Cultura Teológica pela Faculdade Dom Bosco e, como pesquisador de religiões, se especializou no islamismo. É autor de vários livros, como Islã, sua influência nos grupos terroristas, Céu e Inferno, Para Onde Vão os que Morrem, Como Responder aos Argumentos da CCB, Sabatismo à Luz da Bíblia, Calvinismo Recalcitrante. Já deu para perceber que o homem fala de tudo. Também é coautor da Bíblia Apologética de Estudos, editada pelo ICP. Seja bem-vindo, o meu amigo João Flávio Martinez. Aê, meu jovem! Como é bom abrir o Pode Tá contigo. Seja bem-vindo. Olá, pastor Alexandre Farias. Muito prazer estar aqui. A iniciativa... Deixa eu ver se me acomodo melhor aqui no banco. Hoje o papo quando a gente começa a gravar, assim, tem que se assentar um pouco, né? E para mim é um prazer aqui inaugurar essa sua iniciativa, né? Esse sistema de podcast. É um sistema que as pessoas gostam muito de ouvir. E estamos à disposição aí para tentar responder as perguntas que você fará. Com certeza, vai ser um papo de amigo. Aqui é o Pode Tá, é um papo de amigo. Não é nada aquele negócio teológico, acadêmico, apologético. É um papão de amigo mesmo. E eu já quero saber o seguinte, João, te conheço há muito tempo, é um prazer estar com você aqui no Pode Tá, abrir o Pode Tá contigo. O pessoal te conhece da apologética, mas eles não sabem um pouquinho antes da vida, da sua vida, vamos dizer assim, antes de se converter. E aí, sempre nasceu em berço cristão? Na verdade, eu nasci num berço de um casal desviado. Meu pai e minha mãe eram desviados da Igreja O Brasil para Cristo. Houve um problema lá entre eles resolveram sair da igreja. E eu nasci, então, nessa atmosfera muito negativa de um casal desviado. Também havia o problema de que meu pai e minha mãe, eles viviam tentando se matar, né? Agressões físicas. Eu, quando criança, fui espancado, até violentado, sofri bastante coisas. A minha família era muito desestruturada, apesar de morarmos no sítio, no meio agrário, a minha família era muito desestruturada, sofri bastante. Só não sofri mais porque a minha avó, mãe do meu pai, ela me pegou para ela, né, me tirou lá da fazenda, do sítio. Como eu precisava estudar, eu já estava na 4ª série, eu estudei na escolinha agrária, né? Depois eu vim, então, para a cidade para continuar meus estudos, e aí eu comecei a morar com a minha avó. Foi a grande bênção da minha vida, porque daí a minha avó vai acabar ajudando no meu processo de conversão e me levando para a igreja. Mas então, quando eu estava na... Você era filho único? Não. Eu sou primogênito de 3 filhos. E os teus irmãos também sofriam tudo isso? Sofreram tudo isso. A minha irmã do meio é evangélica, o meu irmão, o Rapa de Tacho, né, que foi o último a nascer, não é assim tão religioso, mas de vez em quando vai à igreja. E
nesse processo todo, eu me revoltei muito com Deus, com a vida. Eu era uma criança, um adolescente bem complicado, né? Vim para a cidade, comecei a estudar, comecei a aprender, tinha muita vontade de aprender, desejo de, né, trabalhar, e aí me arrumaram o serviço numa livraria. Foi ali que eu comecei a gostar de livros. Eu trabalhei na maior livraria. Quantos anos você veio para a cidade? Quantos anos sua avó tinha? Eu tinha 12 anos quando eu vim para 12, 13 anos quando eu vim para a cidade. Só para te contar uma coisa, eu vi televisão aos 8 para 9 anos. Televisão. Quando eu vi a primeira televisão, que é aquelas pequenininhas, branco e preto, que tinha um pezinho que rodava assim, eu cheguei em cima da TV, né, o cara estava comendo, e eu cheirei a televisão para ver se cheirava comida. Aí eu falei, mãe, a televisão está com defeito. O aparelho aí está com defeito. A minha mãe falou, por quê? Eu falei, porque o cara está comendo e eu não estou sentindo o cheiro da comida. Está cheirando o fio queimado, né? E era a televisão que eu tinha visto ela pela primeira vez aos 8 para 9 anos. E aí, quando eu vim para a cidade, teve todo um processo, né? Minha tia começou a tentar me levar para a igreja, dos 15 aos 17 anos, houve toda essa tentativa. Mas aos 17 anos, acabaram-se, como é que eu vou dizer assim, a minha tia desistiu de ficar tentando muito. E aí apareceu lá uns mormons e me ofereceram um curso bíblico. E eu achei interessante o jeito deles falarem, tinha um americano junto, aquilo me deixou, né, vou conhecer um cara de outro país. Eu acabei aceitando o curso sobre o Joseph Smith, sobre o mormonismo. Quer dizer que você estudou o mormonismo, quase foi para lá? Eu quase virei mormon. Virei mormon. Imagina pouca gente sabe disso. Mormon, pois é, eu ia ser elder. Já tinha até comprado uma camisa branca, uma gravatinha de crochê, né? E o nome? Seria Elder Martinez. Olha que coisa fofa. Meu nome seria Elder quer dizer ancião, um ministro, né? E aí, nesse processo todo, eu estava lá com o meu pai até foi comigo, ficou preocupado. Meu pai era desviado, mas sabia que o mormonismo era mais errado do que qualquer outra coisa. E aí, o meu pai chegou em mim e falou, meu filho, você não pode ir naquela igreja, porque aquela igreja é muito errada. Eu falei, a sua era certa? Ele falou, era. Eu falei, então por que você saiu dela? Então teve tudo essa... foi bem complicado. E aí, eu estava lá com meu pai acabava indo comigo na igreja mormon, na estaca mormon que tem aqui em Rio Preto, e num dia desses, a mulher foi depor sobre o livro de Mormon, e ela falava do livro de Mormon, até tudo bem aceitar o livro de Mormon, não tinha problema. Mas aí ela foi argumentar ali diante da plateia de que os judeus estiveram aqui nas Américas antes de Cristo. Sabe aquela história, né, da família que vem e tal, né? Quando ela falou isso, eu olhei para meu pai e falei, realmente, essa igreja aqui está com um problema. Ele falou, qual? Porque meu pai não entende história, né? Meu pai não sabe nada de história. Falei, não, quem descobriu as Américas foi Colombo, né? Isso é coisa básica de quinta série. Falei para meu pai, vamos embora, que é alguma coisa que está muito desagradável, não sei o que é. E aí eu fui embora, e graças àquele depoimento da moça a respeito do livro de Mormon, aquilo me ejetou para fora da igreja dos Mormons. Eu ia me batizar na outra semana. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase 6 meses dentro da igreja Mormon. 6 meses na rua. Fala um pouquinho de como é que funciona esse negócio. O cara a igreja Mormon é extremamente organizada, trata você como um rei ali na organização, você que está chegando novo. Tem a classe dos catecúmenos, eles têm classes, né, até chegar à classe normal, onde você vai ouvir todas as doutrinas mormons. De cara ali, eles não chegam falando que você vai ser um deus, eles não chegam falando das Américas em si, eles começam a pregar Jesus. E aí eles começam a entrar com a ideia da apostasia, que houve uma apostasia e tal, até chegar no Joseph Smith e na restauração da igreja, que é a igreja mormon. Tá? Eles explicam o lance do Smith, de como conseguiu escrever os livros, aquilo tudo em 6 nesse período de 6 meses, ou ainda você não tinha? Sim, nesse período você aprende tudo. Eles trazem slides na sua casa. Veja, isso há 30 anos atrás, 32 anos atrás, que eu tenho 50 agora, eu tinha 17, 31 anos atrás, os mormons já usavam aparelhos de projeção.
tá entendendo? Parece que tem uma grande empresa aí que produziu pequenos aparelhos de projeção. Hoje a Xiaomi tem, várias empresas têm, mas os primeiros aconteceram por causa dos missionários mormons que precisavam usar dentro das mochilas. Então eles prepararam um data show menor, os pequenos data shows, mini data shows, foram criados por causa dos mormons e se tornou um grande sucesso de venda no mundo. Mas nasce por causa dos mormons. Isso me faz pensar que nós estamos atrasados pra caramba, hein, na evangelização. Veja, o Charles Taze Russell, no começo do século XX, em 1905 e 10, ele usava LPs para poder fazer a pregação de casa em casa. Então, o estudante da Bíblia pregava aquela vitrola de dar a corda, abria ela na casa da pessoa, botava o disco e ouvia o disco com a pessoa. E era o Charles Taze Russell. Eles sempre foram muito mais sofisticados no processo de evangelização. Hoje, os mormons, para você ter uma ideia, eles têm aproximadamente 30 mil missionários. A Igreja Batista deve ter 2.000, 1.500. Então, você vê, é uma organização que tem 180, 190 países, tem 15 milhões de membros, né? Nós estamos falando aí de uma organização, sem contar que é poderosíssima, muito rica. O estado de Utah é praticamente dos mormons, né? Então eles têm indústria, a aviação, essa Azul, por exemplo, parece que é de um magnata que tem ligação com os mormons. Um dos vice-presidentes que saiu aí dos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, era mormon, quase um mormon, então chegou à vice-presidência da Casa Branca. Então nós temos aí uma organização extremamente poderosa, que você, às vezes, está comprando uma revista qualquer, tem uma propaganda ali do meio que é mormon, né? Então eles são muito fortes, realmente. E depois disso tudo, você saiu, e aí, o que aconteceu? Já foi para a igreja cristã? Aí eu vim para a igreja da minha tia, que é uma igreja muito simples, é uma igreja evangélica bem pequena, e ali eu acabei aceitando Jesus, né? Ali começa a minha história. Depois dessa igreja, eu fui para a igreja cristã presbiteriana, que foi a mesma igreja que você também se desenvolveu como obreiro, pastor, né? E aqui em Rio Preto, com o irmão do pastor Daniel, que é o pastor Idequim, e ali o meu ministério começou a caminhar. Comecei com a evangelização. O trabalho era de evangelismo. Na igreja do pastor Idequim, ele atraía muita gente para a igreja. Ele sempre foi um grande avivalista aqui em Rio Preto. E aí, quando as pessoas chegavam ali, elas eram dispensadas sem mais nada. E eu implementei o trabalho discipulado lá na igreja do pastor, que até hoje funciona. E hoje eu sou pastor e não consigo implementar na minha igreja, embora eu faça discipulado, mas não tem aquela rede que tem lá. E eu treinei 40 pessoas, ou seja, 20 duplas, né? E confeccionei um catecúmeno da igreja, e a partir dali, os batismos da Igreja Cristã Presbiteriana se multiplicaram graças ao método de discipulado. Método que eu peguei um pouquinho do mormonismo, um pouquinho do jeovismo, quer dizer, eu peguei das seitas, né? Porque eu fui para a rua evangelizar. Assim que eu me converti, eu sou meio predestinado para esse tipo de coisa, né? Essa é uma coisa. Essa é uma coisa interessante. Essa é uma coisa interessante. Eu creio que há chamados entre os salvos aos predestinados para ministério, né? Desde quando eu cheguei na igreja, eu já sabia que eu não ia ser crente de banco, eu ia fazer a obra de Deus. E aí eu caminhei. E quando eu saí na igreja, o que eu encontrei? O adventista, quando eu saí fora da igreja, né? Quando eu fui pregar o evangelho, encontrei o adventista, o espírita, o católico, o macumbeiro, o ateu, o testemunha de Jeová, e etc. E na minha época... E você acha que naquela época o pessoal estava preparado para refutar as questões espíritas? Não havia nada. O primeiro livro de seitas que eu li foi do R.R. Soares, chamado Os Profetas das Falsas Religiões, ou os Falsos Profetas, na época chamava-se, né? Hoje eles mudaram o nome. E o livro do J. Cabral, Seitas e Heresias, eram os únicos materiais que existiam. A minha Bíblia, que eu tenho ela aqui guardada, é uma Bíblia quase toda destruída, que eu usava os lápis de cor, porque ainda não tinha saído as Lumicolor. As Lumicolor vai sair um pouquinho mais para frente, em 89 não tinha Lumicolor ainda. Então eu pegava lápis de cor, por exemplo, verde era a resposta às testemunhas, aos adventistas. Amarelo, às TJs. Vermelho, aos espíritas. Então, quando eu folhava a minha Bíblia, eu sabia pela cor qual é a seita que eu estaria refutando, porque eu sabia mais ou menos onde estava o versículo. Aí eu procurava o versículo ali e dava a refutação. Mas eu me tornei apologista, não é porque eu fui em alguma seita, só porque eu frequentei o mormonismo, não. É porque eu fui
ao campo missionário. Quem prega o evangelho, quem vai para a rua, quem sai das quatro paredes da igreja, vai encontrar o adepto de seita. 95% dos brasileiros são religiosos. E mesmo 5% de ateus, você tem que refutá-los. Então, diante da minha evangelização, eu precisei me tornar alguém que conhecesse o mundo sectário. E desde muito cedo, aliás, desde sempre, eu sempre me deparei com o mundo sectário, sempre estive estudando e sempre estive refutando na rua, de casa em casa, de porta em porta. Hoje nós trabalhamos com a internet, com as mídias sociais, eu atinjo milhares de pessoas com o nosso trabalho, mas quando eu me converti, ali no princípio da minha conversão, o trabalho foi feito bem formiguinha, pessoa por pessoa. Nós íamos nas casas, orávamos por doentes, expulsávamos demônio, né? Fala um pouquinho dessa questão de como é que você organizou esse trabalho missionário e de evangelização, porque o que a gente sente falta hoje no meio evangélico, sei lá, eu sinto, é a preparação para isso. As pessoas não saem mais. Quer dizer, elas esperam as pessoas chegarem na igreja. Então a igreja está lá, a igreja está esperando. Gente, a gente não manda mais gente para a rua. Não tem mais culto nas praças. Pelo menos aqui em São Paulo e São Bernardo, na eu acho que o grande segredo do discipulado e do evangelismo é o discipulado 1 a 1. Não é o discipulado grupo familiar, etc., que os caras tentam colocar ele como mágica, não, mas é o discipulado 1 a 1. Então você pega uma família da igreja para discipular um visitante da igreja que quer o curso bíblico. Essa família vai até a casa deles, é uma coisa agendada, ninguém vai invadir a privacidade das pessoas. Na verdade, é os mormons que agem assim, inclusive, viu, Alexandre? Você vai até a casa da pessoa, faz o discipulado, aquela pessoa, geralmente, vamos supor, é a esposa que veio para a igreja. O marido vai querer ouvir, os filhos. Às vezes você vai discipular a esposa, você batiza no final do trimestre, quadrimestre, quando você termina o discipulado, você batiza a esposa, o marido e os filhos. Já aconteceu comigo esse tipo de coisa. Então o discipulado, sem contar que o discipulado faz com que o crente seja um crente firme, convicto. Quando você vai para Hebreus capítulo 6 e você vê aqueles que apostataram da fé, que uma vez eram salvos e perderam a salvação, eles eram pessoas que estavam na parte rasa da vida com Deus. A Bíblia fala ali que eles não tinham profundidade, eles não se aprofundaram na experiência, eles começaram, mas não se aprofundaram. Eles entraram assim bem no princípio, né? Então, o que faltou para essas pessoas? Profundidade do conhecimento. Você pegando a pessoa, você discipulando o indivíduo, você traz para essa pessoa conhecimento, bagagem, e ali ela já se converte a Cristo. Dificilmente uma pessoa bem discipulada, ela vai se desviar no caminho. E aí a gente tem a ideia, né, que as pessoas que não te conhecem sabem que você atua na área apologética muito forte. Aí surge o CACP quando? O CACP, que é um site. Explica para o pessoal o que é o CACP. Bom, então, primeiro que a apologética na minha vida sempre aconteceu, né? Quando eu era pastor local aqui em Rio Preto, ainda sou, né? Mas quando eu comecei meu pastorado, a nossa igreja fazia um jornalzinho que chamava O Alerta. Falava do quê? De seitas. A gente entregava para os vizinhos, assim, ao redor da igreja. Então eu sempre fiz isso. Aí em 1997, eu fiz um congresso, na verdade assim, em 96, eu achei uma revista Defesa da Fé na banca. Na ICP. Comprei, do ICP, comprei todas. Aí liguei para eles e marquei um congresso aqui em Rio Preto em 1997, final de 97, que o Paulo Cristiano veio assistir a palestra. Ele era da Assembleia de Deus e eu da Cristã Presbiteriana. O Paulo e ele Cristiano, veio, Paulo Cristiano da Silva, pessoa que está ligado ao CACP também. Cofundador do CACP. Legal. Ele é cofundador do CACP. Então ali eu me encontrei com ele, e aí trocamos umas ideias, falei, precisamos fazer alguma coisa e tal. Aí o Paulo falou assim para mim, rapaz, tem um rapaz lá na igreja, que ele está abrindo um sitezinho aí, e ele recebe umas 10 perguntas por mês sobre seitas, e ele não sabe responder. E ele queria que a gente assumisse lá esse canalzinho dele lá. Aí nós fomos encontrar com esse irmão, nós vimos lá, era o Geocities, www.geocities.com/CACP, era o nome. Na verdade, no princípio, a gente não sabia que nome formar.
Aí, ó, tem que ser um centro de pesquisa, mas tem que ter apologética. Aí, no princípio, era Centro Apologético de Pesquisa. Aí o Paulo falou, mas não tem cristão? Aí ficou Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Aí virou o CACP, tá certo? Aí nós nos reunimos na casa desse irmão, nós preparávamos os estudos e na madrugada eu publicava tudo no site, porque a internet era de graça da meia-noite às 6 da manhã, não sei se você lembra disso. Aquela internet de escada. Você lembra. Aquela internet de escada. E eu entrava nos sites das igrejas, porque não tinha Google, não tinha nada. Eu entrava no site das igrejas e aí eu pedia para os irmãos visitarem nossa página. A página começou a crescer. Foi quando, então, já em 2000, 2001, se não me engano, aí nós entramos no registro BR, que aí era o cacp.org.br. E aí começou o nosso trabalho de apologética, e hoje o CACP provavelmente é um dos sites de estudos teológicos e apologéticos que mais tem conteúdo na internet, com certeza. E mais acessado no Brasil. Um dos, com certeza. Não vou dizer que é o mais, não, porque tem caído muito, mas a última vez que nós comentávamos tinha 1 milhão de views por mês, mas já chegou a ter mais. Chegou a ter 3, 4 vezes mais do que isso. Com as redes sociais, os views do site estão caindo. Tá? E ele continua caindo, mas ainda continua sendo um ponto de referência, porque as pessoas, quando vai falar de apologética, citam o CACP sem sombra de dúvidas. Com certeza. Eu lembro, e eu não vou perdoar vocês, porque vocês tinham um fórum. E eu fiquei com um debate com o Bruxo durante, acho que de 6 a 8 meses, mais ou menos isso. Minha esposa lembra disso, porque eu tinha um computador no quarto, do lado da cama, ela dormia, eu continuava debatendo com o cara. Foram 6 a 8 meses no debate, e um dia, quando eu entro, sumiu o fórum, cara, eu quis chorar, eu não consegui nem printar aquilo tudo. Eu falei, cadê o fórum? Aí era um fórum nosso? É um fórum de vocês. Deve ser por causa daquele período em que nós debatimos com a Zenilton, ele nos ameaçou de processo. Pode ter sido. E depois ele vai processar. Ele processou agora. A liminar saiu em 2016, ganho de causa para ele. Era 50 mil, mas como era desde 2010 o processo, 2009, estava em 150 mil reais, 140 mil reais o processo, né? E aí foi uma luta muito grande, até que na segunda instância os 3 desembargadores arquivou o caso. Você sabe que quando os 3 arquiva, não consegue dar o passo para a terceira instância. Né? Houve a primeira instância, deu ganho de causa para ele, uma juíza substituta, deu ganho de causa, e na segunda instância os 3 desembargadores pediram o arquivamento do caso, e foi arquivado, né? Mandaram arquivar. Né? E já que você falou em processos, você já recebeu processos? 11. Né? O meu advogado, quando eu ligo para ele, fala, meu Deus, né? Ele até arrepia, né? Mas foram 11 processos cíveis e 2 inquéritos policiais, um na Polícia Civil e um na Polícia Federal. Eu quase que me senti um membro do PT, assim, dando entrevista para o delegado da Polícia Federal, né? Fala para mim uma coisa, tudo isso por causa da apologética? Por causa da apologética. Fala para mim sobre esses processos, rapaz. O que acontece é o seguinte... Se você pudesse, não tiver em segredo de justiça... eu vou te dar um exemplo. Você tem as mídias de comunicação aí, as grandes mídias. Vamos pegar a Veja, por exemplo. A Veja tem um departamento jurídico. Claro. Por que a Veja tem um departamento jurídico? Não é que a Veja conta só mentira. É que as pessoas que mesmo que foram denunciadas ali... As pessoas que foram denunciadas ali, elas não gostaram da verdade que falaram a respeito delas. E como você sabe muito bem, você acabou de falar para mim agora há alguns minutos atrás, nós estávamos conversando em off, pode se processar quantas vezes quiser. E o processo é custoso, principalmente para quem é pobre. Porque se não fosse o doutor Eliezer Mello, que entendesse a minha situação, que eu não tenho recursos, eu sou um classe média baixa, se não fosse o doutor Eliezer me socorrer, que inclusive, aproveitando o ensejo, falando dele, ele é um dos que me evangelizou.
quando eu tinha 17 anos, que a minha tia estava num processo de me levar para a igreja, o Eliezer, o doutor Eliezer, na escola, evangelizou a mim e ao Paulo Cristiano. Nós dois não éramos crentes. Ele só não sabia que você ia dar tanto trabalho para ele. Eu acho que se ele soubesse que eu ia fazer o que eu faço e dar tanto trabalho, ele tinha me deixado ir para o inferno, porque seria mais fácil para ele, né? Mas eu devo isso ao doutor Eliezer. Veja, o doutor Eliezer, ele é quase meu padrinho de evangelização, né? Porque por causa da minha tia, ele que ajudou no processo, né, quando eu me converti, e hoje ele me ajuda nos processos que eu levo. Mas a questão que a gente leva a processo não é só porque a gente fala coisa errada, ou porque fala de um jeito que eu tenho esse jeito mesmo, mas não é isso, é por causa da visibilidade, você está entendendo? Tem gente que fala coisas muito piores do que eu e não são processadas. Por quê? Porque o canal da pessoa, o site da pessoa, ele não tem visibilidade. O CACP, quando cai lá no CACP, ele dá visibilidade. E essa visibilidade faz com que a pessoa se sinta agredida e aí ela tenta processar. E graças a Deus nós vencemos os 11 processos, arquivamos já um inquérito, estamos para arquivar o segundo inquérito, que é sobre os muçulmanos. Estamos aí para arquivar. Fala para mim sobre esses processos antigos. Quem é que te processou? Qual foram as religiões? Por quê? Conta pra gente. Sociedade Torre de Vigia, tá? Aquele cara, William Souto Santiago, da Pedra Angular. Adventistas. A questão da Torre de Vigia, qual foi o foi porque nós fizemos a revistinha Vigiai, que é uma clone nós fizemos a Despertai, que é uma clone da Sentinela e da Vigiai, é isso, né? A minha Despertai, é isso aí, isso. Eu acho que era Vigiai, não é? A minha é Vigiai, estou fazendo confusão. Então, eles têm a Despertai e a Sentinela. E eu fiz a Vigiai, mas eu fiz num clone da revista deles. O cara que pegava na mão, ele não sabia se estava pegando uma revista da Sociedade Torre de Vigia ou se estava pegando uma revista que eu fiz, que uma outra instituição fez. O pastor Ezequias Soares, inclusive, disse que foi uma das melhores sacadas evangelísticas que ele já viu à Testemunha de Jeová, a uns membros dessa seita. E aí, quando chegou lá no Betel, eles mandaram uma notificação extrajudicial, porque nós usamos as imagens deles. As imagens. Então, a ideia deles era que nós estávamos cometendo pirataria ao usarmos as imagens dele. E aí o meu advogado, então, o doutor Eliezer, brilhantemente, veja, até então está extrajudicial, pediu o número do NPI, que fala, é o Instituto Nacional de Patentes. Tem lá. Tem lá. Então ele pediu o número. Eles têm o logo da Sociedade Torre de Vigia patenteado, só o logo patenteado. Mas o logo não é só a torre, o logo é a torre mais o nome. Eu coloquei dos desenhos da revista, eu coloquei assim, Sociedade Torre de Vigia, uma organização de falsos profetas, e a torre no meio. Então constitui um outro nome. Você está entendendo? Constitui um outro nome. Porque eu não sabia disso, você deve saber porque você está fazendo direito. Por exemplo, torre, espada, capacete, são símbolos universais. E símbolos universais são impatenteáveis. Você não consegue... E só aquela imagem que eles tinham patenteado. Aí o meu advogado se andou em cima deles. Esse foi o primeiro processo. Não, esse foi um dos primeiros, Mas não foi bem processo, foi uma notificação extrajudicial que não chegou a entrar no fórum, tá? E teve Não, eles nem continuaram com o processo, porque eles viam que eles iam perder o processo. Outra coisa, a revista é distribuição gratuita, não foi vendida. Sim. Como é que Outra coisa que o juiz perguntou para eles, como é que o CACP causou dano patrimonial a uma organização filantrópica? Como é que uma ONG causa dano financeiro a outra ONG que não tem arrecadação? Que o motivo não é arrecadatório, é social. Você não está vendendo uma coisa no nome do outro. Você está entendendo? Então, graças a Deus, nós ganhamos. E eu precisava aqui relacionar os 11 processos. Mas eu sei que teve adventistas, teve o espiritismo. Peraí. Adventista, eu sei que você é amado pelo pessoal da Adventista. No entanto, o Paulo Cristiano, quando ficou sabendo dessa entrevista, ele pediu para fazer uma pergunta para você. Pode perguntar. Por que é que você foi chamado, ou se você é chamado, nos dias de hoje,
Foi o Paulo Cristiano, hein? Tá, de Gargamel. De Gargamel. Os caras adventistas colocaram esse apelido em você. Eu até troquei de óculos por isso, porque eu pareço com o Gargamel. Fazer o quê? Eu tinha um óculos menor que ficava bem a carinha do Gargamel. Aí eu troquei, peguei esse óculos. A minha mulher mandou pegar esse óculos maior, tá vendo? A lente é maior, ele é maior aqui na minha cara, né? Que eu pareço menos o Gargamel, tá? Mas não tem problema, porque eu não devoro adventistas. Eu apenas combato as heresias deles. O Gargamel come Smurfs, né? Ele tenta cozinhar os Smurfs, né? Eu nunca devorei nenhum adventista, a não ser teologicamente. Você não vai acreditar numa coisa. Eu não sei o porquê. Por cargas d'água, que quando eu entrei no primeiro ano colegial à noite, eu fazia parte do grupo de esportes lá, lutava judô, fazia basquete. Eu sempre fui gordo, mas não tanto, entendeu? Você sabe qual que era o meu apelido na escola? Não sei porquê. Nem imagino. Smurf, cara. Smurf? Não sei aonde os caras tiraram Smurf, o tamanho. Eu não tenho nada tem porquê. Não, imagina. Você poderia ser Baleia, Moby Dick, aí tudo bem. Você vai ganhar um processo, mais um processo hoje. Não, eu estou dizendo que poderia ser, veja, poderia. Estamos especulando quais os bullying você poderia passar no colégio. Um monte, amigo. Eu era magro, meu problema era o contrário, eu era magro demais, eu era chamado de palito, vassourito, tá entendendo? Mas e aí? Perna longa. Gargamel, quem é que colocou o nome do Gargamel? Uma liga de adventistas aí, eles têm um baixo clero dos adventistas, né? Porque o Leandro Quadros, ele não tem assim vamos dizer assim, ele não desce o nível para te ofender, embora ele disse que eu sou falso pastor, que eu sou servo de Satanás, que eu sou filho do diabo, mas a esse nível de chamar de chacota, ele não desce, porque ele tem assim, o Rodrigo Silva, o Ivan Saraiva, eles são os bonitinhos da Novo Tempo, então eles têm assim uma reputação a zelar, então eles vão até um certo nível, né? Mas comigo não tem problema. Oi? A gente sabe que você ama o Leandro Quadros, né? Mas eu não tenho raiva deles, muito pelo contrário, eu acho o Leandro Quadros uma pessoa que sofre muito, ele é doente com isso, literalmente eu acho, por causa dessas coisas que há no adventismo. Eu imagino que tanto o Leandro Quadros, quanto o Rodrigo Silva e até o Ivan Saraiva, né, tirando o Arilton não, o pastor Luiz, esses dois são mais fanáticos, mas eles gostariam que a igreja adventista fosse melhor. Eu até acredito nisso. Eles gostariam que a Ellen White sumisse do adventismo. Se tirasse Ellen White do adventismo, eles não precisavam fazer apologia, eles podiam ser mais tranquilos na hora de pregar o evangelho adventista. Porque a Ellen White é a pedra no sapato da seita adventista. Fala um pouquinho sobre essa questão. Não, porque a Ellen White, ela fala coisas, ela inventa doutrinas que são extrapolantes com relação à Bíblia. O juízo investigativo, por exemplo, é uma blasfêmia. É a doutrina de que Jesus não acabou a obra na cruz. Quando está escrito em João 19:30, está consumado, quando Jesus brada, ele usa o termo grego tetelestai. A palavra grega ali dá a ideia de estar tudo acabado, tudo consumado. E a doutrina do juízo investigativo, que vem sanar o problema da volta de Jesus, que não aconteceu em 43 e 44, traz essa nova perspectiva, dizendo que, na verdade, Jesus estava num lugar dentro do céu, e ele sai desse lugar, que é o lugar santo, e entra no lugar santíssimo, para começar a fazer o tal do juízo investigativo, para examinar os nomes, para ver quem será salvo e quem não será salvo. Imagine você, o apóstolo Paulo, sendo colocado num escrutínio desse, ou aqueles que são citados em Hebreus 11, os heróis da fé, sendo escrutinados para ver se vão ser salvos. Então, para mim, a pior heresia do adventismo é o juízo investigativo, sem contar as outras barbaridades que Ellen G. White fala. Então, o Leandro Quadros, esse grupo aí de televisivos da Novo Tempo, o que eles gostariam, né, da TV adventista, o que eles gostariam é que Ellen White sumisse,
ou que ela se tornasse muito secundária para eles poderem virar a página. Porque eles vêm lá e falam uma coisa no programa de TV deles, eu vou aqui e abro o livro da Ellen White, por exemplo, por acaso estou com o livro aqui dela na mesa, Primeiros Escritos, né? Eu mostro esse livro aqui, acabou, quer dizer, eu destruo o argumento deles, muito facilmente. Você não precisa nem de teologia para destruir os argumentos deles, você só precisa de Ellen White. Você pega Ellen White e cita para eles. Quais são as heresias? O que a gente percebe ultimamente é que o Centro Apologético Cristão de Pesquisa, você mesmo, tem se adaptado a estar respondendo muitas heresias do adventismo. Em relação a Ellen White e tudo. Então, as pessoas até perguntam se o canal é só para refutar adventistas, mas isso não é. É isso que eu ia dizer. Muitas vezes as pessoas acham assim, você está pegando muito no pé dos adventistas, o que você está fazendo? O CACP só sobrevive por causa dos adventistas, sobrevive por causa da Ellen White, só está atacando. E aí, como é que fica essa questão? Como é que a gente responde? Na verdade, não é isso. O que acontece é que nós recebemos muitas perguntas e muitos questionamentos de evangélicos querendo saber sobre os adventistas. Se perguntassem sobre Testemunho de Jeová, falaríamos. Mormons, falaríamos. Espíritas, falaríamos. Católicos, bruxos, wiccas, etc., falaríamos. Mas o maior questionamento que existe, as maiores dúvidas que vêm, é sobre a Igreja Adventista, que é a seita mais poderosa hoje no Brasil. Ela tem um satélite no espaço, aliás, uma rede de satélites, né? Ela tem escolas, televisões, ela tem produtos alimentares e etc. Então, é a seita hoje que mais tem envolvido evangélicos na sua teia e trazido essas pessoas para o movimento herético, que é o movimento adventista. Então, por causa disso, nós acabamos nos envolvendo mais com os adventistas. Mas você sabe, eu gosto de falar de islamismo. Para mim, é um negócio extremamente perigoso, tá aí o que aconteceu lá no Afeganistão com o Talibã. Eu gostaria muito de me debruçar sobre isso, inclusive, mas eu sou obrigado a me debruçar sobre o adventismo e outras causas, porque o canal e o site, ele é o nosso medidor. Quem faz a nossa audiência, quem pauta as matérias do canal são os telespectadores, são os internautas. Então, baseado neles, nós fazemos as respostas. Então você não tem nada pessoal contra Leandro Quadros e Rodrigo Silva, é mais uma questão doutrinária. Com certeza é doutrinário. Agora, obviamente que pelo doutrinário nós acabamos chegando no pessoal, né? Eles me atacaram na minha pessoalidade. Eu até fiz um vídeo muito interessante chamado A Apologética Maria do Rosário. Eita. Maria do Rosário é aquela deputada desqualificada do PT, que dentro do Congresso Nacional ela vai em direção a um opositor dela e ele esbarra no indivíduo, ela que esbarra, e depois ela vira para ele e fala: que é isso? Você está me atacando. Então, para mim, a cena da Maria do Rosário fazendo isso é exatamente o que as seitas fazem, principalmente as três pseudo-cristãs, que são os mormons, as testemunhas de Jeová e os adventistas. Eles fazem exatamente isso. Eles atacam, eles agridem, eles chamam todo mundo de Grande Babilônia, de Filha das Trevas e etc. Aí quando alguém vai lá e pumba, dá no meio deles, aí eles, porque o Martinez está com ataque ad hominem, não sei o quê. Não, Leandro Quadros me chamou de analfabeto funcional. Aí ele ficou bravo porque eu falei, ele falou que eu precisava procurar um psiquiatra, porque eu sou analfabeto funcional e o meu ódio pelo adventismo tinha me trazido desequilíbrio, então eu deveria procurar um psiquiatra. Aí eu falei, olha, aqui no CACP, quando alguém tem problema psicológico, psiquiátrico e toma tarja preta, ele é afastado. Pelo que eu sei, não é o seu caso, né? Mas aqui nós somos diferentes, nós tratamos de outro jeito. Então, no CACP, não tem ninguém com problemas psiquiátricos ou tomando tarja preta. Pelo menos até hoje, eu não sei se o Paulo está tomando tarja preta, eu acho que não. Então o que acontece? Ele pegou isso aí para ele, porque ele tem problemas psiquiátricos, ele toma esses remédios, e ele falou isso publicamente, ele divulgou isso publicamente. Aí, porque eu dei essa resposta para ele, aí ele fez um vídeo que está com quase 100 mil visualizações lá, dizendo que eu denegri a imagem dele, que eu ataquei a doença dele, e que onde já se ele perdesse a cabeça e fizesse uma loucura, quer dizer, que talvez ele viesse a atentar contra a própria vida, e aí ele entrou por esse caminho.
Então, veja, ele me chama de analfabeto funcional, ele diz que eu tenho um ódio que precisa ser tratado, que eu precisaria tomar remédio tarja preta, porque ele se tratou e etc e tal. Aí, quando eu dou uma resposta para ele, o que ele faz? Ele se coloca de vítima. Então, esse tipo de coisa, sabe aquela frase que a gente costuma dizer por aí? Não sabe brincar, não desce pro play? Tá entendendo? Sabe aquele moleque na escola que mexe com todo mundo, e quando chega alguém, pá, na orelha dele, ele se faz de vítima? Então, Leandro Quadros, para mim, além de herege, ele tem esse problema moral. Eu disse para ele o que Davi disse para Salomão: seja homem, porque o homem de Deus tem que ter caráter, tá entendendo? Ele tem que ter personalidade. Então, se ele agride alguém, se ele chama a pessoa de analfabeta funcional, se ele chama a pessoa cheio de ódio, de problemas emocionais, que precisa tomar tarja preta, quer dizer, ele não é psiquiatra para poder me analisar. Ele poderia até pegar um psiquiatra, pegar minhas falas, levar no programa dele, fazer o psiquiatra fazer uma análise a meu respeito, e o psiquiatra poderia falar isso porque ele é médico para isso. Agora, ele fazer essa análise a meu respeito e não querer ouvir uma resposta à altura, aí ele ficou com fogo, né? Até porque, assim, tomar um remédio de tarja preta ou não, também isso não chega a minha mãe tomava. Outro. A minha mãe é doente mental. A gente quer deixar claro aqui que não há problema algum, sendo que existe um tratamento médico. Mas você percebeu o contexto? Ó, o contexto é, ele deu uma resposta para ele, não gosta. Nós estamos na teologia, correto? Aí ele vem e diz assim, ó, você é um analfabeto funcional, que tem disfunção psiquiátrica, você precisa procurar um médico, você precisa tomar uns remédios, eu tomo, ele falou, eu acho que vai fazer muito bem para você. Aí quando eu digo que eu não preciso tomar esses remédios, que no CACP, se alguém toma, é afastado, porque nós não aceitaríamos alguém tomando tarja preta, indo para o debate apologético, que é um debate muito difícil, muito sério, ele se ofende. Você está entendendo? Então não tinha que se ofender, porque quem abriu a guarda para eu bater foi ele. Se ele não quer ouvir a de homine, ele não faça a de homine. Inclusive, uma coisa muito legal, Alexandre, quando a gente passou por esses processos todos, aí, esses inquéritos todos, uma coisa que o meu advogado sempre disse para mim: deixem te xingar na internet. Porque eu sempre queria, sabe, me defender e tal. Ele falou, não, deixa, vai, printa tudo, copia tudo, imprime tudo, porque na hora do processo eu mostro para o juiz, ó, meu cliente passa por isso, e ele tá tranquilo. É uma coisa natural aqui dos haters que fala, né? Olha quantos haters atacam o meu cliente, né? E eu, inclusive, fiz um vídeo também chamado, como é que eu chamo o vídeo? Ah, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do vídeo, mas eu fiz um outro vídeo, além da apologética Maria do Rosário, eu coloquei o Ataque do Bem, uma coisa assim o nome do vídeo, depois eu preciso achar aqui. E eu fiz um vídeo falando sobre esse ataque do bem, quer dizer, quando eu ataco, é o ataque do mal, é o preconceito, é o ódio, é a ira, é o dragão que se ira contra a igreja, mas quando eles atacam, aí tudo bem, porque são eles. Sabe aquela coisa que a esquerda faz? Quando a esquerda faz, tudo bem, porque é a esquerda que está fazendo. Mas quando alguém de direita faz, aí não pode. Então a gente precisa definir. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Você falou nessa questão do islamismo, a gente está vendo essa questão do Talibã no Afeganistão. Qual é a tua opinião sobre isso? Político, religioso, o que está acontecendo? Eu fiz um vídeo agora recente, e eu já defendo essa tese desde 2005. Quando eu fiz faculdade de História, meu TCC foi essa tese. O meu livro se chama Islã tem influência nos grupos terroristas? E ali eu defendo que o problema dos grupos terroristas é justamente a teologia islâmica. Em 2005, eu detectei 26 grupos terroristas. Daqueles 26, 18 eram islâmicos, eram ligados à religião islâmica. O que acontece? Quando você analisa o Corão, ou o Alcorão, você observa que o livro te dá sustentáculos para a interpretação que eles tiveram. Então, o Boko Haram, o Al-Qaeda, o Talibã, que nem agora estão pegando mulheres para servirem sexualmente o exército. Então, eles vão nas casas das famílias, tiram as meninas, ou até as esposas mesmo, e entregam para os soldados ter relações sexuais, porque o soldado está muito tenso. Está acontecendo isso agora? Agora, eles precisam de ter esse desafio. E o Alcorão prevê isso. Numa guerra,
o muçulmano pode pegar a mulher e fazer dela uma escrava sexual. Está no Alcorão. Então o Talibã não está inventando nada. O Talibã não está sendo radical. Está no Alcorão. Outra coisa muito notória que nós devemos observar é que quando você compara a Bíblia com o Alcorão, há uma diferença muito grande, porque a Bíblia tem livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, livros biográficos. Ela é uma mini biblioteca. E tudo que ela fala e escreve, ela está no tempo. Ela é uma linha linear de tempo, temporalidade. Então, quando Deus manda matar os amalequitas, eram os amalequitas por questão de justiça. Quando Deus permite que o seu próprio povo seja morto pelos inimigos, é porque está no juízo de Deus ali aquele sofrimento. O Alcorão, quando manda matar o infiel ou o adversário, ele não tem uma temporalidade para dizer que aquilo aconteceu por causa de um juízo de Deus, de uma guerra entre duas nações. Não existe isso. O texto diz, matai os infiéis. Você, sendo um muçulmano, leu isso, recebeu essa mensagem, tem um católico que mora do lado da sua casa, você vai lá e mata ele. É assim que o Alcorão funciona. Porque o Alcorão é um livro poético. Alcorão significa a poesia ou a recitação. Então, quando o indivíduo lê e aquela mensagem ele incorpora, ele vem e mata. Porque é o que está no Alcorão. E o Alcorão tem dezenas, para não dizer centenas de textos que dá a ideia de toda essa crueldade que os grupos terroristas fazem, está lá no Alcorão. Por isso que você não vê, pastor Alexandre, nenhum moderado muçulmano criticando o Talibã. Dá um Google aí, procura para você ver. Você não vê. Só quando eles são provocados. Eles falam, não, aqueles lá não são igual a gente. Mas qual seria a ideia correta da comunidade muçulmana brasileira diante do que está fazendo o Talibã? Vinha público, televisão, outdoor, cartaz. Nós somos muçulmanos, mas não somos iguais àqueles lá. Só que eles iam ser questionados com o Alcorão. Aí a pessoa ia pegar o Alcorão na mão e falar, mas está escrito aqui no Corão. Aquilo que o Talibã está fazendo, vamos supor que o líder muçulmano, o Sheikh Jihad Hassan, fosse dar uma entrevista e falar que não é igual. Se tivesse um jornalista com cérebro, que hoje em dia no Brasil está muito difícil, né? Esse jornalista com cérebro ia pegar o Alcorão e ler o que está escrito no Alcorão. E dizer, mas o Talibã está fazendo, está aqui, ó. Está dizendo para ter escravas sexuais. Por que você não tem? É você que está errado ou é o Talibã que está errado? Porque se está escrito no Alcorão, o Talibã faz e o muçulmano moderado não faz, quem é que está certo, quem é que está errado? Para mim está errado o muçulmano moderado. Por isso que os moderados ficam calados, porque se for apertado, eles sabem que está no Alcorão o que o Talibã está fazendo. E o que você achou dessa questão? Porque o que a gente tem de notícia geopolítica hoje é que a China, ela chega ao ponto de estar apoiando essa questão, me parece que eles até reconheceram o poder deles ali, como governo, e eu achei algumas coisas loucas na internet, que eu não sei como é que um cara consegue fazer isso, sinceramente, eu não consigo entender. Eu vi eu não sei o que era, um caminhãozinho lá de som, com um pessoal de esquerda comemorando essa questão do Talibã e dizendo, se os caras conseguiram expulsar o imperialismo, nós conseguimos fazer isso aqui no Brasil. É charopada, é loucura, é doideira isso. O PCO fez isso. Mas você tem que entender que os partidos de esquerda são os partidos da maconha, da erva, da liberação das drogas. A droga queima o cérebro. Aí o cara fala essas bobeiras aí que você está citando, né? Porque uma pessoa, para falar isso, é uma pessoa que tem problema mental. Não conhece o problema. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá para inocentar o cara do PCO. Os caras são bandidos mesmo. Tá? E quando eu digo bandido é porque defende maconha, porque defende... Depois se você quiser cortar essa parte que eu tô falando, você corta, tá? Porque defende maconha, porque defende drogas, porque defende até pedofilia. Eles querem abaixar a idade de 16 para 12 anos. Você tá entendendo? Então agora ali no Congresso Nacional falando que, olha, não, nós temos que usar a maconha medicinal. Se hoje o cara é pego com uma trouxa de cocaína ou maconha, não, um saquinho de cocaína ou de maconha, se ele é pego com aquilo aí, ele fala que é pra ele, já não dá cadeia, você sabe disso? Você imagina se inventar uso medicinal. O cara vai ser pego com 1 quilo de cocaína ou 1 quilo de maconha, e ele, vamos pensar na maconha, né, que agora é a maconha. Ele vai dizer, não, é pro meu uso, eu tô pegando pro mês inteiro.
Quer dizer, o cara vai traficar maconha e você não tem como coibir. Tá entendendo? Então, é um absurdo o que está acontecendo. Voltando para o caso aí do que você citou. O que acontece? Eles sabem que o que aconteceu ali, essa coisa só cola numa pessoa ignorante, que não conhece os fatos. O grupo Talibã, ele é um grupo extremamente violento, assassino, terrorista, tá? E faz isso com o Alcorão na mão, dentro da letra do Alcorão. Inclusive, Talibã quer dizer estudante, né? Então, eles fazem isso com a letra do Alcorão na mão. Até porque o Talibã, eu escutei o professor Roque falando, um cara muito que conhece bem nessa questão geopolítica, ele disse que esse grupo foi formado de água, acabou a água aí? A água acabou a entrevista. Imagina. Vamos lá, filho. Vamos lá que tem lenha para queimar. E o que acontece? O professor Roque ele chega a dizer o seguinte, que esses grupos foram formados por escolas religiosas, teológicas islâmicas. Esse grupo de pessoas, esses estudantes é que se formaram, aí se juntaram e formaram a questão do Talibã. Por isso que... Chama madraças. As madraças isso. São tipo internatos islâmicos. Isso. A criança aprende a ler o Alcorão, sim, vive o Alcorão o tempo todo. Para você ter uma noção de como o Islã é uma religião terrível, quando houve a guerra Irã-Iraque, entre sunitas e xiitas, o Saddam Hussein pegou essas crianças, as madraças, que tinham milhares, né, sem pai, sem mãe, botaram na frente dos soldados, assim, e botaram a molecada para correr. A molecada pisava nas minas terrestres, a mina explodia e o exército passava atrás. Eles chacinaram milhares de crianças. O líder do Iraque, que era como é que chama lá? Bin Laden? Não, do Iraque, que foi morto, sim. O Saddam Hussein. O Saddam Hussein. Então, o que acontece? Nós temos aí, isso tudo, gente, quem está nos ouvindo agora, não é exagero da nossa parte. Isso tudo está no Corão, está no Alcorão. Então, quando você pega o Boko Haram, Al-Qaeda, Talibã, Hezbollah, esse pessoal não está inventando uma teologia. Eles podem ter uma ideologia política também, mas eles estão dentro da teologia muçulmana. E o muçulmano supostamente moderado, que não faz o que eles estão fazendo, na verdade são eles que não estão observando o Alcorão. Eles que têm uma interpretação diferente. Só que no islamismo não existe quem dê a última palavra. Então cada muçulmano pode ter a sua interpretação. E é bem difícil lidar com isso. Não é fácil. Fala para mim os projetos que você tem para o CACP. Tem alguma coisa para vir? Tem algum projeto? Não ser preso, né? Esse é meu primeiro projeto. É não ser preso. Estou tentando lutar aí com a vida para não ser preso, né? Inclusive dei o meu depoimento na Polícia Federal, pastor Alexandre. O delegado que me entrevistou foi uma pessoa maravilhosa, um ser humano, um camarada espetacular, um moço novo, tinha 36 anos, mais novo que eu, bem mais novo que eu. Um rapaz muito educado, sabe? Ele viu minha biblioteca aqui atrás, né? Falou que uma hora que ele estiver fazendo diligência por aqui, vai passar aqui em casa para tomar um café. Falei que ele é muito bem-vindo, né? Pode ser desculpa para te levar preso, mano. Não tem problema. Então, assim, na verdade, nós temos bastante planos, tá? Nós estamos agora para lançar um aplicativo. O CACP já tinha lançado um aplicativo uma vez. Tivemos que tirar do ar um dos aplicativos da Bíblia Apologética por causa de direitos autorais. Depois o outro aplicativo ficou vencido, não, por falta de recursos, a gente não conseguiu atualizar, e agora o meu webmaster, ele alugou uma plataforma que você paga $60 por mês. É caro para mim, isso aí dá quase 300 e poucos reais, mas essa plataforma, pastor Alexandre, ela traz um app que ele está sempre atualizado com todos os celulares do planeta. É uma plataforma norte-americana, e nessa plataforma você pode, por exemplo, eu posso colocar o CACP dentro dela, o site, eu posso colocar o canal do YouTube dentro dela, e eu posso colocar dentro mesmo do aplicativo podcasts, vídeos. Veja, não é na plataforma do YouTube, é na plataforma do aplicativo. Tá entendendo? E aí esse aplicativo vai ser gratuito e vai ter ali alguns cursos de treinamento que nós estamos preparando alguns, eu já pedi até um para você,
nós vamos criar alguns cursos de treinamento, e aí a pessoa com o aplicativo na mão, ela vai poder adquirir aqueles cursos, e ele pode fazer pelo celular mesmo. Mas serão cursos baratos, bem acessíveis, e um jeito da pessoa ofertar o CACP. Hoje, para você ter uma noção, eu gasto R$1.000 por mês para manter o CACP. Só o canal lá a máquina que eu tenho lá no Canadá, são R$450 por mês. Mais o alvará de funcionamento que eu pago do CACP na prefeitura, são mais 200 e pouco, que é uma dívida até antiga que eu tive aí, tive que acertar. E mais internet, mais contador, o balanço mensal do CACP, para eu manter ele funcionando, é R$1.000. Eu sei que R$1.000 é uma quantia pequena, para manter uma empresa, uma organização, mas para mim, R$1.000 é uma fortuna. E que não tem fundo, é sem fim lucrativo. Exatamente. Eu não tenho renda. Eu não tenho renda. Eu tenho uma prebenda da igreja e eu não tenho renda. A prebenda não cobre meus gastos. Então eu não tenho renda. Então você imagina você ter uma dívida de R$1.000 por mês, além das suas dívidas atuais. Com R$1.000 por mês você compra uma casa, um apartamento, um carro importado. Tá entendendo? E eu tenho essa dívida para manter o CACP. Então, é uma luta manter. Então, esses projetos que estão vindo aí, do aplicativo e dos cursos, é uma tentativa de nós promovermos o conhecimento apologético através desses treinamentos e desses treinamentos que vão fazer com que recursos sejam gerados para o CACP. Vamos tentar, né? Legal. Vamos para um bate-bola. Eu preparei aqui um bate-bola aqui rápido. Pegou, chuta. Beleza? Tá. Vamos lá. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia? Ah, eu gosto de Hebreus. E um livro? Um livro? Rapaz, são tantos. Um livro. Você quer um livro? Um livro. Rapaz do céu, um livro. Meu Deus, são tantos livros. Meu Deus, agora você me deixou... Já tem uma biblioteca aqui atrás. Isso aqui é um livro. Um livro. O que você gosta mais que você está lendo? Qual que é o que te marcou? Diz aí, mano. São tantos livros que me marcaram, são tantos livros que me... A Gênese da Predestinação, do meu amigo Titilo. Quem? A Gênese da Predestinação. Titilo é o nome dele. Legal. É o sobrenome dele. A Gênese da Predestinação é um livro muito legal, porque ele, de uma maneira muito acadêmica, ele destrona o calvinismo completamente da sua teologia. Porque ele vai lá em Agostinho, ele faz toda uma pesquisa de onde veio essa ideia da predestinação sem o livre-arbítrio humano, né, sem a vontade humana a ser contada. Então ele começa ali, ele faz uma pesquisa fantástica. Então esse livro foi um livro que me tornou um dos meus livros de cabeceira. Mas tem também os livros do Elias, que ele escreveu, que são muito bons. Tem o livro do Dave Hunt, tem muitas obras aqui. É difícil para mim, eu tenho muita dificuldade com essa pergunta. Uma tradução da Bíblia. A trinitariana ou a de Jerusalém, sem sombra de dúvida. Antigo ou Novo Testamento? O Novo, né? Sem o Novo Testamento, você não entende o Velho. Uma referência do Antigo que você gosta aí? Moisés. Moisés é um grande legislador. Uma referência do Novo? O apóstolo Paulo. Eu gostaria de evangelizar um muçulmano. Eu nunca seria da igreja adventista. São várias, eu poderia falar mormon, espírita. Sabia, filho, sabia. Teologia ou apologética? As duas coisas, não, elas são eu sei. Elas podem ser desassociadas. Né? Você pode ter um teólogo que não entende nada de apologética, mas você nunca vai ter um apologista que não seja um teólogo. Justamente. Mas teologia ou apologética? Apologética, então, nesse caso, né? Porque eu já vou ter a apologética me obriga a ter a teologia. Um livro teológico. Teologia sistemática do Norman Geisler. Um livro apologético. Um livro apologético, a todos do McGrand. McGrand também do... Ai, meu Deus, doutor... Norman Geisler. Não, peraí, pô, doutor... Dá para procurar aqui? Lenny Craig. Dr. William Lane Craig. Todos os livros do Craig. Muito bom. Eu gostaria de debater com Leandro Quadros, mas ele cancelou o debate, né?
Aí, Leandro, se tiver afim, o Pode Estar abre esse espaço para você. Lá na Novo Tempo. Mas ele não quer aí, então, mas não, você sabe que não. Mas aqui a gente abre. A gente faz debate na boa. O debate ia acontecer aqui em Rio Preto, em 2018. Estava tudo agendado. Tá? Eu tive que contratar um jornalista para fazer a mediação. Conversei com o pastor da Igreja Batista, que me cedeu uma igreja com ar-condicionado, boa internet. Só faltava ele falar com a igreja dele aqui e fechar o debate. Num dia ia ser o Paulo, no outro dia ia ser eu. Ia vir ele e o Sérgio Monteiro. Faltando 30 dias, 20 dias para o evento, ele cancelou. Aí, cancelou por quê? Não posso dizer aqui, senão sou processado. Mais um. Bolacha ou biscoito? Tanto faz, não gosto de nenhum dos dois. Se eu tivesse a oportunidade de entrar no túnel do tempo, para onde você gostaria de ir? Para a década de 80. Por quê? Porque ela é uma época diferenciada, né? Quem viveu a década de 80 é outro tipo de ser humano. A vida era vivida, hoje a gente não vive muito igual vivia antigamente. O celular, as redes sociais que facilitaram a nossa comunicação, que é muito mais fácil pregar o evangelho, eu até uso muito para isso, né? Aliás, só uso para isso, mas a década de 80 era diferente, né? Pisar no chão, nadar no rio. Eu lembro do meu tempo de roça, né? Eu me arrependo Eu me arrependo de... Rapaz, eu me arrependo de não ter aceitado Jesus antes. Eu devia ter me convertido aos 14 anos, 15 anos. Se você escrevesse um livro agora, qual seria o tema? Qual seria o assunto? Eu estou escrevendo um sobre arminianismo. Olha aí, rapaz. Quem é que você gostaria de ver entrevistado aqui no Pode Estar? Eu gostaria que você entrevistasse o Joaquim de Andrade, porque o Joaquim de Andrade, ele não é como nós. Eu explico por quê, se você me dá um segundo. O pastor Joaquim de Andrade, ele não só é um grande conhecedor de apologética, mas ele é um cara que vai no campo. Ele viajou à África, ele viajou à América, ele viajou quase todos os países da América. Então ele teve envolvido, foi lá visitar essas pessoas de seitas, grandes líderes, ele conheceu vários líderes de seitas. Então, para mim, o apologista mais exótico que nós temos chama-se Joaquim de Andrade, um dos nomes a serem reverenciados. Talvez, você pode dizer, não, mas ele não seja tão catedrático como o Paulo Romero, que é uma pessoa maravilhosa, como o Ezequias Soares, que é doutor em hebraico. O Joaquim não teve tempo para esses doutorados todos, mas o Joaquim teve no campo. O Joaquim foi aonde nenhum apologista foi, nem o pastor Nathanael Rinaldi, que é o discipulador do Joaquim, que foi o pai na apologética do Joaquim, foi até onde o Joaquim foi. Então, para mim, hoje, no Brasil, é o pastor Joaquim de Andrade, o grande nome da apologética brasileira. Será entrevistado pelo Pode Estar. João, deixa um recado aí para o pessoal, fala do site também, fala do canal do CACP também, que eu quero agradecer você, porque você tem colocado os meus vídeos ali também, tem levado as pessoas a conhecer o meu canal teológico e apologético do Influenciando Gerações, que é um parceiro. O CACP sempre foi parceiro, né? Eu sou grato. É sempre desde quando o CACP era site só. Se você lembrar, o teu nome está lá como um dos escritores do CACP. Tem vários artigos lá. Então a gente sempre admirou o seu trabalho. O seu trabalho é singular, porque você também dá palestra sobre espiritismo, bruxaria e também coisa para criança, essa questão de desenho animado, bruxaria para criança. Então, você faz uma apologética singular, voltada para esse assunto e muito importante para o campo apologético. Bom, o que eu deixo aqui de recado para os nossos telespectadores é que estude mais a Bíblia, conheça mais a apologética, aprenda mais o conhecimento para poder compartilhar o Evangelho, tá ok? Apoie aqui o teu canal, os canais, os apologistas. Se puder, você que está me assistindo aí, é de alguma igreja, um líder de alguma igreja, quiser adotar um apologista, a gente não custa nada. É como se você adotasse um missionário. Você manda R$50 por mês lá para o campo missionário. Se você mandar para qualquer apologista que você conhece, está fazendo um bom trabalho, pegar o Pix dele, mandar lá R$10 por mês, já é mais do que suficiente.
qualquer oferta que você puder nos ajudar. O nosso trabalho, ele não é subsidiado pela igreja. Não existe uma igreja evangélica no Brasil que tenha um departamento apologético que a denominação cuida. Não existe isso. Não existe. Então, você que está me assistindo, se puder nos ajudar, pastor Alexandre, a mim, qualquer um de nós, adotar o pastor Joaquim de Andrade, vou ligar para o Joaquim aí, vou pegar aí o zap dele, o Martinez, nos ajude, porque nós estamos aqui lutando com poucas forças contra impérios milionários. Sem dúvida, sem dúvida. Milionários, que têm dinheiro para fazer a defesa deles com toda a pompa do mundo. Então, esteja sempre orando por nós e divulgando nosso trabalho. E muito obrigado, doutor. Imagina, é um prazer. E a gente sabe que quando estoura uma bomba dentro de uma igreja, o que é a bomba que eu estou dizendo? É teológica, é quando as pessoas não sabem lidar com alguma religião, eles buscam quem? Um apologista. Então, nós somos os bombeiros que apagam o fogo das seitas e heresias. Essa é a realidade. Então, é isso aí. João, obrigado pela sua participação aqui no Pode Estar. Com certeza esse vídeo aí vai... Não esqueça de editar o nosso vídeo, você vai editar depois, não vai? Vou nada, vou jogar tudo no ar, filho. Bom, se eu for preso, a culpa é sua. Não. Se eu for preso, eu falo que eu tenho que estar na mesma cela que você. Graças, então. Deus abençoe. Obrigado, João. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe. Bom, pessoal, esse foi o Pode Estar. Eu quero falar algo para você. Existem canais parceiros. CACP é um deles. E também o Influenciando Gerações, tá bom? Vai lá, se inscreve no canal Influenciando Gerações, é o meu canal, tá? Ali eu dou estudos teológicos, apologéticos, respondo a seitas, heresias, e ali você vai aprender a Bíblia de uma forma muito legal e descontraída na linguagem que você entende. Eu agradeço você de estar conosco aqui no Pode Estar. Gostou? Quem é que você quer que a gente entreviste? Qual é o papo? Qual é o assunto? Diz aí nos comentários. Deixa seu like, tá bom? Vai ajudar muito o canal. Deixa seu like, se inscreve, é de graça. Compartilha esse vídeo e em breve a gente vai ter mais pessoas aqui no Pode Estar. Pode Estar, o podcast da Teologia Apologética Brasileira, e com certeza vai ter muita polêmica. Deu para perceber. Valeu, gente. Deus abençoe.